Ótima notícia sobre reforço no Fluminense e também falaremos da situação do atacante John Kennedy. A gente tem duas informações sobre o futuro dele aqui no Fluminense para a gente debater ao longo desse vídeo. Também amanhã tem Fluminense e Atlético Mineiro pelo Brasileirão lá em Cariacica, no Espírito Santo. Temos informações muito importantes sobre esse jogo para você, tricolor. Então, confere aí se você já se inscreveu aqui na Central, deixa o like nesse vídeo e vamos partir para as notícias. A situação do John Kennedy no Fluminense está bastante delicada, né? Ele fazia parte do quarteto que foi afastado por atos de indisciplina, como o Fluminense disse, na concentração contra o Vasco da Gama, só que as polêmicas ao redor do seu nome não pararam por aí, né? Vazou um vídeo em que supostamente o John Kennedy teria estado numa boate na quinta-feira após essa punição. O John Kennedy falta também o treino programado para o domingo, dia que teve Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão. E aí os jogadores iam ser reintegrados na segunda-feira. O Cauã Elias, o Arthur e o Alexander foram reintegrados, só que o John Kennedy chegou 1h20 atrasado no treino da terça e segue, portanto, afastado no Fluminense, né? A gente tem duas informações sobre a situação dele aqui no Flu. A primeira delas foi trazida pelo jornalista José Ilan e diz que o Fluminense trabalha para negociar o John Kennedy, tá? Esses diversos casos de indisciplina do atacante fizeram com que os dirigentes do Fluminense queiram se livrar desse problema, né, que tem sido o John Kennedy. E entre as possibilidades existe uma venda do jogador, claro, né, uma troca com alguma outra equipe, pegar um jogador que seja interessante, esteja nos planos do Fluminense, ou até mesmo um novo empréstimo, né? Vale lembrar que ano passado, no começo do ano, o John Kennedy foi emprestado para a Ferroviária para disputar o Campeonato Paulista, teve um destaque por lá, e aí retornou, foi importantíssimo para o Fluminense em 2023, fez o gol do título da Libertadores, né? Teve também um boato, né, que circulou, de que o Palmeiras estaria interessado na contratação do John Kennedy. Eu vi muita gente falando, né, de uma troca com o Rony. O PVC e o Felipe Fancicani, né, dois jornalistas que têm bastante informação lá dentro do Palmeiras, negam essa informação, tá? Não tem nada de interesse, pelo menos por agora, do Palmeiras no John Kennedy, e essa história de troca do John Kennedy pelo Rony é mais ali uma questão de debate de torcedor, tá? Não existe nada nesse sentido até agora, mas fato é que o José Ilan traz para a gente que o Fluminense já está trabalhando a possibilidade de negociar o John Kennedy para se livrar desse problema que o John Kennedy acabou se tornando, e não existe ainda previsão para a reintegração do jogador. O jornal O Globo traz uma informação de que o Fernando Diniz pode ser a última cartada, né, a última chance do John Kennedy no Fluminense, né? Segundo eles, as lideranças do elenco do Fluminense já deram aquela soltada de mão do jogador e não estão mais acreditando na recuperação do John Kennedy, né? Assim, em 2023 ele foi abraçado ali pelas lideranças e tal, foi muito elogiado, por exemplo, pelo Marcelo em podcast. Marcelo comparou ele com o Ronaldo Fenômeno, com o Romário, olha que moral. Agora, depois desses casos de disciplina, as lideranças de elenco do Fluminense já não estão mais acreditando nessa recuperação do John Kennedy. O Fernando Diniz, no entanto, ainda acredita que o jogador pode ser recuperado e ele teme pelo futuro do John Kennedy caso o Fluminense abandone, vamos dizer assim, né, o jogador não seja acompanhado de perto. Os outros três jogadores que também tiveram, como eu chamo aqui, né, fizeram parte do quarteto festástico do Fluminense, já foram reintegrados. O Alexander e o Cauã Elias, por exemplo, inclusive entraram no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa, ganharam alguns minutinhos ali. E o John Kennedy segue afastado, né? Então é uma situação um pouquinho mais delicada, porque a situação dele foi mais grave, né? A reincidência, no dia que eles iam ser reintegrados, mesmo com o John Kennedy tendo faltado o treino do domingo, iam reintegrar, o John Kennedy chega 1h20 atrasado do treino. Aí não tem como, né? Aí foi realmente novamente afastado e é uma situação muito delicada. Então, segundo o Globo, o Fernando Diniz é a última cartada, né? O último cara que ainda tá tipo, não, calma, vamos tentar recuperar esse garoto, porque de resto a galera já tá largando muito a mão do John Kennedy. Eu quero, claro, saber de você que tá aqui assistindo, o que a gente tem que fazer com o John Kennedy? Tem salvação? O John Kennedy vai conseguir botar a cabecinha no lugar? Ou vale a pena vender, trocar, emprestar? Deixe seu comentário aqui pra gente trocar aquela ideia. E falando de moleque de Xerém, tem moleque de Xerém se destacando lá na Copa do Brasil. Já vou te contar isso, mas rapidinho eu vou lembrar você que está aqui assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, no seu WhatsApp. Então clica no link do comentário fixado, aperta o botão seguir no canto superior direito e vem fazer parte do canal
da Central. Beleza? Vamos falar desse moleque de Xerém que apareceu com bastante destaque nessa rodada da Copa do Brasil. Eu tô falando do atacante João Neto. João Neto, atacante que era destaque daquele time sub-17, que tinha o Kaique, o Metinho. Ele era o centroavante daquela equipe, foi muito elogiado pelo Fred. Vocês lembrarem, logo que o Fred voltou pro Fluminense, ele falou que o João Neto era o futuro do Fluminense, que esse jogador tinha muito potencial, mas ele acabou tendo uma lesão grave, ficou um tempo parado e depois ainda não conseguiu retornar aquele protagonismo, aquele destaque que ele teve na época de sub-17. No sub-20 tricolor, ele já começou a jogar um pouco mais aberto pelo lado direito, e no profissional do Fluminense foi onde ele ganhou mais oportunidades, né? No time do Marcão ali no começo do ano, o João Neto era titular jogando pelo lado direito, tinha o Lelê lá como referência, o João Neto era um segundo atacante ali pelo lado direito. Acabou que pós time do Marcão no estadual, o João Neto ia perdendo espaço com os reforços que chegaram, com o elenco principal sendo reintegrado, e o Fluminense empresta o jogador para o CRB para disputar a segunda divisão do Brasileirão por lá. E no CRB, ele começou no banco a partida contra o Ceará, entrou no segundo tempo e decidiu o jogo. Ó. Tá aí passando na tela o gol que o João Neto fez aos 45 do segundo tempo para dar a vitória para a equipe de Alagoas. O cruzamento na área, a bola ficou meio viva ali, o João Neto deitado, empurra para o fundo das redes e dá números finais à partida, faz o gol do CRB contra o Ceará na Copa do Brasil. Primeira partida, né? Partida de ida, vai ter o jogo ainda no Ceará para definir quem vai passar de fase, mas ajudando aí o CRB, a sua equipe, a conseguir um excelente resultado, né? Eu já falei aqui e vou repetir. Para o João Neto, eu acho que o melhor caminho era isso mesmo, ser emprestado. Se ele ficasse aqui no elenco do Fluminense, dificilmente ele teria oportunidade. Talvez agora contra o Sampaio, né, que a gente não tinha centroavante, ele poderia ter jogado como 9, em vez de jogar o Renato Augusto de falso 9. Mas, em geral, ele ia ter muito pouca oportunidade. Então, para ele, eu acho que é muito bom ser emprestado, ganhar uma rodagem, jogar lá no CRB, fazer seus gols, ganhar confiança, para quem sabe retornar ao Fluminense em 2025 mais pronto e mais sólido para ser uma peça importante no elenco tricolor. E amanhã tem Fluminense e Atlético Mineiro lá em Cariacica pelo Brasileirão. E a gente tem duas informações muito importantes sobre esse jogo. Uma do lado do Fluminense e uma do lado do Atlético Mineiro. Vamos começar aqui falando do Atlético Mineiro, o nosso adversário, porque o GE traz uma informação de que o Atlético pode poupar jogadores contra o Fluminense, né? O treinador Diego Milito vem fazendo uma rotação grande no plantel do Atlético Mineiro, e dois jogadores estão com a minutagem muito alta, que é o Saravia, lateral direito, e o Paulinho, atacante, e eles podem acabar sendo poupados nesse jogo contra o Fluminense. Né? Caso o Saravia não jogue, jogaria um velho conhecido nosso, que é o Mariano, né? Ídolo do Fluminense, está no Atlético Mineiro já há algum tempo, seria o titular ali na posição, e caso o Paulinho seja de fato poupado, quem entraria em seu lugar seria o atacante chileno Eduardo Vargas. Tá? Além disso, né, além dessa mudança, que pode ter esses jogadores poupados, o Atlético Mineiro deve ter o retorno à equipe do zagueiro Gemerson. Né? No jogo contra o Sport, agora no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Gemerson foi preservado, foi poupado, acabou não atuando, mas vai voltar à equipe, pode retornar à equipe nesse jogo contra o Fluminense. O Atlético Mineiro vem muito bem, né? Desde que o Milito assumiu, o Milito conseguiu dar um jeito ali na equipe, e a provável escalação, segundo é do Galo, é o Everson no gol, aí na direita pode ser o Saravia, mas caso ele seja poupado, o Mariano joga. A zaga formada por Gemerson e Batalha. E lá na esquerda, o Guilherme Arana. No meio campo, Otávio, Alan Franco e Zaratio. Lá na frente, Scarpa, Paulinho ou Vargas. E o Hulk como a referência do time atleticano. E o Fluminense, por sua vez, pode ter retornos importantes para essa partida. Né? A gente lembra que contra o Sampaio, alguns jogadores foram poupados da equipe do Fluminense. O Fluminense entrou ali com um time misto nesse jogo. E a Netflix traz a informação para a gente de que tem um trio do Fluminense que deve retornar à equipe contra o Atlético Mineiro. Né? Felipe Melo, zagueiro, Ganso e Cano devem atuar normalmente contra o Galo. Os jogadores foram poupados, estiveram até no banco de reserva, mas não entraram em campo contra o Sampaio Correia. Como eu acabei de dizer, né? O Fluminense jogou com o Renato Augusto de 9, porque o único centroavante disponível era o Cano, foi poupado para esse jogo, deve retornar contra o Galo. O Marcelo, você deve estar pensando e perguntando do Marcelo. Né? O Marcelo não viajou para Cariacica e deve ser preparado para o confronto contra o Colo-Colo na próxima quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Então o Marcelo não deve jogar esse jogo de amanhã. E aí, do resto do time titular, né, tem 3 jogadores que em tese são titulares do Fluminense, mas que estão machucados.
O Samuel Xavier fraturou o pé, a gente falou sobre isso aqui. Aí na posição dele tem que ver se o Diniz vai insistir com o Marquinhos de titular ou vai colocar o Guga para começar o jogo. No meio-campo tem o André, que também está machucado, vai ficar aí 1 mês e meio, 2 meses fora, probleminha no joelho. E o Keno está na fase de transição de retorno aos campos, mas ainda não está 100% recuperado. Também está entregue ao DM. O Keno tem aquela situação, né? Tem que ver se o Keno é titular ou não, porque ele era titular, só que depois que ele se machucou, o Marquinhos entra na posição e o Marquinhos vem jogando muito bem, né? Vem sendo o principal atacante do Fluminense essa temporada. Na minha maneira de enxergar, o Keno não é mais titular, mas fica aqui o registro, né? Que é um jogador que, em tese, é titular do Fluminense, está machucado também e não retorna ainda nessa partida contra o Galo. Eu quero saber de você que está aqui assistindo, se você está confiante na vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro amanhã lá em Cariacica. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E temos também ótima notícia sobre reforço no Fluminense. A gente já vai falar bastante sobre isso. Mas antes eu vou rapidinho aqui aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Jarcirley de São João de Meriti, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Marcos Fernandes, lá de Belo Horizonte, para o Antônio Portilho, de Tocantins, Ludson de Paula, de Belém do Pará, e Jair Oliveira, do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Um abraço para a galera e o convite reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa ótima notícia em termos de reforço para o Fluminense. Por quê? Porque o Guilherme Abraão, da Rádio Itatiaia, traz para a gente que o Fluminense já realizou 2 reuniões com o staff do Thiago Silva e já definiu valores e tempo de contrato para oferecer para o veterano zagueiro. Tá? E o mais importante disso tudo, a proposta tricolor agradou o jogador. Então, os valores que o Fluminense oferecem são, claro, menores do que os valores padrão da Europa, mas é uma proposta financeiramente alta para os padrões brasileiros, agradou e muito o Thiago Silva, o seu staff, e o Fluminense, portanto, está ali vendo com bastante otimismo o retorno do monstro no meio do ano. Claro, existe concorrência para contratar o zagueiro, tá? Teve essa informação que a Aline Nastari trouxe para a gente, que tem 3 clubes lá de Londres que estão interessados no Thiago Silva, que fizeram proposta pelo jogador, que já anunciou oficialmente a sua saída do Chelsea da Inglaterra. Os times de Londres não foram revelados, mas a gente já puxa aqui de cabeça, né, os times da Premier League, tem 5 ou 6 ali, tem que ver se seria o Arsenal ou o Tottenham, são times mais fortes, mas acho difícil ele ir para lá pela identificação com o Chelsea, então sobram times um pouco mais medianos ali na Premier League. Claro, a Premier League é um torneio muito forte, tem muito dinheiro, se a questão for financeira, ferrou, né? E tem a questão também de que a Belly Silva, a esposa dele, já deixou bastante claro que ela ficará em Londres com os 2 filhos do casal, porque os 2 filhos têm contrato com o Chelsea, são jogadores de base do Chelsea e vão ficar por lá. Então, isso pode acabar pesando para o Thiago Silva falar, não, vou assinar com uma equipe aqui de Londres e não vou voltar para o Fluminense. Além das equipes de Londres, também tem interesse do mundo árabe, né? Clubes da Arábia Saudita de olho no Thiago Silva, mas o Fluminense ainda vê com muito otimismo o retorno do monstro, né? Que sempre deixou bem claro que gostaria de encerrar a carreira no Fluminense, gostaria de vir jogar aqui, e agora, né? Aproximando-se dos 40 anos, a hora é essa, né? Tem que ser agora, é agora ou nunca. Mas então, uma ótima notícia, já que os valores e o tempo de contrato definidos agradaram ao staff do Thiago Silva e também ao zagueiro. A tendência é que a gente tenha um final muito feliz nessa história de contratação. Beleza, rapaziada? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora, claro, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Thiago Silva resolveria o problema da zaga do Fluminense ou só ele não é suficiente? Deixa um comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.